Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este é o canal Sobrenatural. Bora de relatos sobrenaturais. E este relato eu confesso pra vocês que ele aborda aqui um tema que tem um fundo de verdade que eu acredito muito, que o que é dos mortos tem que permanecer ali com os mortos. Mas antes eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixe seu like bem no início, isso ajuda muito aqui o canal, principalmente na divulgação dos vídeos aqui, na divulgação do canal. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim. Se você ainda não é inscrito, né, tá vendo aqui o canal pela primeira vez, se inscreva aí e não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora pra esse relato. E o nome dele é este aqui. O Ouro dos Mortos tem dono. E, gente, esse relato aqui, ele foi me enviado aqui anônimo, por um senhorzinho que ele tem 67 anos. Ele fala aqui que é a neta dele, né, que escreveu ali o relato, né, tá tudo aqui na primeira parte que eu li do relato, porque eu não cheguei a ler ele até o final. Então, vou descobrir o final aqui com vocês. Mas eu achei bem interessante e resolvi trazer aqui pra vocês. Então, o nome dele, como eu já havia dito, é O Ouro dos Mortos tem dono. Olá, Mariana. Antes de tudo, gostaria de agradecer por abrir esse espaço para que histórias como a minha possam ser ouvidas. Nem sempre a gente encontra alguém disposto a escutar com respeito, o que muitos chamam de bobagem. Por isso, eu prefiro não falar meu nome, mas deixarei no final desse relato só para você. Sou um homem simples, criado e vivido no interior. Minha vida sempre foi ligada à terra, à água, plantio, pesca e os cuidados com os animais. Hoje em dia as coisas mudaram muito, mudaram bastante por aqui. Temos luz, água encanada e até a internet chegou. Imagina só, eu, um senhor de 67 anos, mexendo em um celular e assistindo filmes. Algo impensável quando eu era mais novo. No meu tempo de juventude, buscar água no balde e dormir à luz de lamparina era a regra. Mas preciso confessar que é a minha neta que digita essa história para você, pois ainda não estou muito familiarizado em digitar nada, principalmente no celular, sem falar que não sou muito estudado. Mas tem algo que nunca mudou: o respeito que temos pelas histórias, lendas, mitos, causos contados pelos mais velhos, do lobisomem ao saci e do corpo seco ao tal do chupa-cabra que mexia com o gado. Por aqui essas histórias são mais do que folclore, são como se fossem advertências, são parte da nossa identidade e também da nossa cautela. Uma dessas histórias ficou muito marcada na minha memória. É sobre a antiga fazenda Pedra Negra, que é um nome fictício que eu dei aqui, pois acho que o lugar ainda existe. Ela ficava num local isolado, de solo fértil e mata fechada. Diziam que aquelas terras foram amaldiçoadas, marcadas por dor e sofrimentos. Segundo os antigos, ali houve um grande quilombo durante o fim do período da escravidão, e os senhores que tomaram as terras teriam matado muitos escravizados que resistiram. Há quem diga que os corpos foram enterrados com tesouros roubados ali dos próprios senhores, e antes de morrerem, os escravos lançaram uma maldição ali contra aquela terra. Por muitos anos, ninguém quis se aproximar do lugar, até que em 1978, dois irmãos, o Pedro e o Lucas, compraram ali a fazenda por um preço muito abaixo do valor. Queriam plantar, criar gado, transformar a fazenda em uma potência rural. E por um tempo até que deu certo. Geraram muitos empregos, trouxeram gente de fora, construíram silos e galpões. Mas logo começaram os sinais. Animais encontrados mortos, com os olhos esbugalhados e a pele toda enrugada, como se estivessem secos por dentro, como se algo tivesse sugado ali o sangue. Aí a gente lembra do chupa-cabra, mas eu acho que não era isso que atacava os animais, pelo menos naquela fazenda.
Cantos em línguas estranhas eram ouvidas no meio da madrugada, especialmente em noites de lua cheia. Um trabalhador desapareceu por 3 dias. Quando o encontraram, estava enterrado até a cintura, com o rosto petrificado pelo medo. A boca estava aberta como se tivesse morrido, gritando. A polícia foi chamada, mas não encontrou nada, nenhuma explicação, e ficou por isso mesmo. Mesmo assim, os irmãos seguiram em frente, obstinados, disseram que tudo era superstição e ignorância, e contrataram uma nova equipe para escavar a fazenda em busca do tal tesouro que diziam que ali tinha. Encontraram, de fato, coisas estranhas, um vaso de ouro, armas bem antigas e muitas ossadas com traços de sofrimento, mandíbulas que foram quebradas, costelas retorcidas. E na mesma noite que encontraram essas coisas, uma tempestade muito violenta caiu sobre a região. Os funcionários ouviam cantos que parecia ser debaixo da terra. Viam sombras com formas humanas rondando o alojamento em que dormíamos. Muitos fugiram, alguns morreram dias depois. Esses que morreram, a maioria foi de parada cardíaca. Os irmãos ficaram e morreram sozinhos em circunstâncias também nunca explicadas. E desde aí a fazenda ficou literalmente abandonada. Muitos anos depois, ainda na juventude, eu e mais 4 amigos, todos jovens e duros, tentando vencer na vida, resolvemos ir até lá, mesmo sabendo dessa história. Um deles, o Álvaro, foi o que mais insistiu. E o que nos convenceu de verdade foi encontrar um senhor num bar. Ele era negro, de mãos calejadas, mas olhos fundos. Contou que tinha ido até aquela fazenda. Foi sozinho e encontrou algumas moedas e com aquilo comprou uma casa na cidade. Vimos com os nossos próprios olhos a escritura da casa. Confesso que aquilo nos deu um pouco de esperança, ou melhor, ganância. Chegamos à fazenda no final da tarde. O mato estava alto e escondia as ruínas que restavam. Montamos acampamento próximo à antiga sede e ficamos ali por dias. De início, só o desconforto normal, frio à noite, silêncio. Era um silêncio estranho, que você não ouvia nem grilo, nem nada. O som normal da noite, você não ouvia. E foi aí que o Álvaro começou a agir estranho. Ele começou a ter pesadelos, acordava todo sujo de terra, encontrou um coelho morto na cama, improvisada. Achamos que era brincadeira dele, talvez para nos assustar. Até que um dia ele desapareceu. Encontramos ele deitado longe do acampamento, todo arranhado, em estado de choque. Disse que tinha sido arrastado por algo invisível e que não lembrava de nada, só de sentir medo. Alguns dias depois, encontramos o mesmo, ou melhor, o corpo dele. Metade do corpo enterrado, olhos arregalados, expressão de puro pavor. O corpo dele estava enterrado até a cintura. Era igual ao trabalhador da história antiga. Confesso que eu senti medo. Contei isso para os outros, mas ninguém deu atenção. Mas ainda envolvidos pela ganância e pelos outros, continuamos. Enterramos Álvaro ali mesmo, como pudemos, e depois resolveríamos com a sua família. Mas algo ali, de alguma forma, estava nos incomodando. Um a um, os outros amigos foram embora. Só ficou o Carlos e eu, meu melhor amigo. Estávamos decididos a encontrar qualquer coisa, pois a morte de Álvaro não seria em vão. Foi quando ouvimos as vozes, como se saíssem do próprio chão. Uma língua que eu não compreendia. As sombras começaram a se mover. Carlos correu em direção ao rio e o chão cedeu sob seus pés. Ele ficou preso até a cintura. Eu tentei puxá-lo, mas parecia que tinham mãos invisíveis que o puxavam para baixo. Era uma força descomunal. Ele chorava e me implorava.
não me deixe aqui. Mas eu não consegui salvá-lo. Seus olhos foram os últimos a sumir. E ele olhava diretamente para mim. Cheio de medo. Sim, ele foi puxado para dentro da terra. Eu sei que é meio difícil de acreditar, mas foi o que aconteceu. Então eu os vi. Seres feitos do que parecia ser lamas, ossos e uma expressão de sofrimento, como se a própria terra tivesse criado vida. Não tinham olhos, mas me encaravam. Eu caí de joelhos. Podia observar que tinham correntes pelo pescoço, mãos e pés. Tirei um crucifixo do meu pescoço e comecei a pedir perdão. Pedi para eles me deixarem ir embora e prometi respeitar e não voltar mais lá. Não por mim, mas por respeito àquelas almas que tinham sofrido ali. Pela graça de Deus ou da própria terra, eles recuaram. Desapareceram ali na minha frente como se fossem fantasmas. Essas coisas acho que foram os escravos que morreram ali. Assim que eles sumiram, eu fugi. Contei a todos e a polícia foi chamada. Escavaram toda a fazenda, acharam os corpos dos meus amigos. Fui culpado pelas mortes dele, mas inocentado devido aos outros amigos que tinham saído antes e vindo embora. As ossadas encontradas lá foram todas levadas para o cemitério, e o padre deu uma bênção e rezou uma missa para que aquelas almas encontrassem ali o devido descanso. E também foram encontradas muitas moedas de ouro, peças de ouro, que não sei que fim tiveram. Nunca mais voltei lá, mas sei que aquelas terras estão habitadas hoje. E coisas estranhas ainda acontecem lá. Principalmente ouvir choros à noite. Não sei se é verdade, pois desde aquele dia também não voltei lá, como disse. Nunca mais dormi direito também. Sempre me lembro de tudo que ocorreu. Não consigo esquecer. Sempre vem na minha mente a imagem do Álvaro com seus olhos arregalados e a expressão de terror do Carlos me pedindo para ajudá-lo e eu não poder fazer nada. Sinto muita tristeza de lembrar. Sei que esse meu relato é forte e muito difícil de acreditar. Mas eram outros tempos, outra época. Sei que muitos que ouvirem essa história, ou melhor, a minha história narrada por você, vão duvidar. Mas só eu sei o que passei e as lembranças que carrego. Muito obrigada, Mariana, por receber esse e-mail e talvez contá-lo em seu canal. Que Deus lhe proteja. Mariana agora é a neta do... Tá. Então a neta dele falando aqui agora. Tentei escrever esse relato para você de uma forma que você pudesse entender. Talvez tentei escrever mais em forma talvez de conto, mas confesso que não sou muito boa em escrita. Tenho apenas 13 anos e tô amando muito o seu canal. Manda um abraço para mim e pro meu avô, espero que você tenha gostado. Eu que agradeço vocês dois pelo relato, deu para entender sim. Tá realmente, né, em uma forma assim mais literária, né, muito bem escrito e dá para entender sim. Muito obrigada aí pelos relatos mais uma vez. Um beijo pra você e pro seu avô, né? Que interessante. E ele ainda foi culpado ali pelas mortes dos amigos, a sorte que foi inocentado ali. E tem, gente, várias histórias, né? Vários relatos. Eu falo histórias, mas são relatos, né, reais, de pessoas que vivenciaram algo parecido. Principalmente a questão de botijas, né? Isso aqui me faz lembrar muito quando você vê relatos de botijas, né, pessoas que foram ali para escavar ali o ouro e sempre acontece alguma coisa. E esse lugar, por ser ali um quilombo, pelos senhores entrar ali e fazer diversas maldades, né, para tomar ali as terras, né, deles, então isso eu acredito que ficou, né, aquele sentimento, aquela questão ali da vingança entre eles também, né, dos antepassados dos escravos. Você falou, né, que depois que conseguiu sair, a polícia foi chamada, tiraram tudo dali, inclusive o ouro, que você não sabe onde, né, o que aconteceu com ele, mas que os restos mortais das pessoas que estavam ali foram levados para um cemitério.
Então, talvez essa questão de ter ido pro cemitério possa ter trago paz ali ao lugar. Mas você diz também que hoje o local é habitado e que coisas estranhas também acontecem lá. Então fica ali um clima, fica ali um pouco da história no local, né? Infelizmente, mesmo, né, tendo tirado eles dali, dado um descanso para eles, fica ali um clima no local. Mas é isso, gente, esse foi o relato, espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, deixa o like, compartilha aí com seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!